Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 13ª aula de inovações tecnológicas. Aula muito bacana. Eu lembro que numa aula passada aí, eu até comentei, eu falei assim, numa aula futura, vamos estar falando sobre um tema interessante, que é o tema da aula de hoje, né? O tema é mídia offline, mídia online. Nós começamos a falar um pouquinho sobre isso, mas vamos detalhar agora nessa aula. Bom, primeiro nós precisamos entender a questão da mídia offline e a mídia online. Primeiramente, para tudo começar, no momento atual ou nos anos atuais, nós vamos precisar passarmos por uma adaptação, transformação. Nós precisamos nos adaptarmos às novas tendências, né, que já estão aí, da inovação tecnológica, e além de nos adaptarmos, nós precisamos nos transformarmos. Porque não adianta você só ter acesso, você precisa se transformar, a forma de pensar, de agir, você precisa ter uma visão, um modo de pensar diferente em relação à tecnologia. A mídia offline, voltando aí para o tema da aula de hoje, a mídia offline, ela acontecia até há pouco tempo, e muito bem. Nós tínhamos aí empresas contratavam pessoas que lidam com mídias sociais para desenvolver planos em Excel para empresas, alguns dizeres, né, algumas propagandas para outdoors, panfletos, né, o pessoal pedia para desenvolver aqueles panfletos, aquelas arte e tudo mais, flyers, para quem trabalha com artistas, né, tem a questão aí de quem trabalha com artista, que precisava, os artistas pediam para desenvolver algumas artes bacanas para colocar aí na capa de CDs, de DVDs, fazia algumas mini revistas com alguns dizeres do artista e algumas fotos bacanas. Então, as pessoas que mexem com mídia social, elas trabalhavam com isso, com slogans, com logotipos que eram trabalhadas e eram desenvolvidas para rádios e para TVs. Entendeu? Agora, com o avanço dessa tecnologia, e ela avançou assim de uma forma extraordinária e rapidamente, foi preciso haver algumas mudanças. E uma delas foi que a mídia, que até então era offline, deixou de ser offline e passou a ser online. Qual a diferença? Essa mídia, ela continuou trabalhando as mesmas coisas, os planos em Excel, outdoors, panfletos, flyers, artes para artistas, logomarcas, tudo, ela continuou trabalhando com isso, mas a mudança e a diferença foi o seguinte, não apenas para rádio e TV, e sim para a mídia social. E aí começamos a entrar nesse mundo mágico das novidades. Para isso, vai ser preciso 3 coisinhas básicas: educação, capacitação e ser humano. Porque contratar máquina, se a gente for pegar aí a evolução, você pode contratar máquina, mas qual o diferencial do ser humano para a máquina, né? Você precisa trabalhar o seu diferencial, né? O diferencial de um robô, que é uma inteligência artificial. O ser humano é que vai diferenciar o que uma máquina não consegue fazer. O que a máquina entrega, isso é uma coisa fantástica. A máquina entrega uma coisa pronta, tecnicamente, politicamente correta, mas o ser humano, ele envolve mais coisas, ele envolve a emoção, sentimento, né, um conhecimento a mais de outra área. A máquina é programada para aquilo. Então o ser humano é uma das chaves fundamentais. Então não podemos abrir mão do ser humano e ficar só com a questão das máquinas. Então nós vamos precisar dessas 3 coisinhas básicas, que é a educação, capacitação e o ser humano. Agora, tem uma outra coisa interessante, que é em relação à inovação tecnológica. E aí eu te pergunto, você é inovação tecnológica ou você está na inovação tecnológica? Qual a diferença de um para o outro? Veja bem, quando você está na inovação tecnológica, você simplesmente utiliza da inovação de uma forma artificial. É muito comum a gente divulgar lá no Facebook
no YouTube, no Instagram, Twitter, enfim, todas as plataformas digitais, você divulgar vídeos, você divulgar fotos de uma forma bem sucinta, bem artificial, bem bacana, bem simples. Agora, você sabe detalhadamente, né, esmiuçar cada ferramenta dessa? Você sabe explorar cada propriedade, cada característica dessas ferramentas? A partir do momento que você consegue entrar e consegue explorar cada ferramenta de cada mídia social, de cada inovação, você está na inovação. Mas quando você apenas usa essa inovação de uma forma artificial, você está na inovação. Você não faz parte dela. Você não ajuda o desenvolvimento. Você não consegue desenvolver. Você simplesmente pega uma coisa bem simples, artificial, pum, joga lá, divulga e pronto. Essa é a diferença do estar numa inovação e fazer parte da inovação. Beleza? Então essa foi a nossa 13ª aula de inovações tecnológicas. Tem muita coisa bacana para a gente discutir, falar sobre isso, mas a aula vai ficar muito extensa. Então vamos encerrar por aqui. Agora nós vamos para o AVA, e lá no AVA você vai encontrar as atividades de hoje da aula de inovações tecnológicas. Então até uma próxima aula, um abraço.